Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina Fundamentos de Matemática Elementar 2 e nessa aula vamos dar continuidade ao estudo das matrizes, fazendo o estudo dos determinantes. Inicialmente vamos dar a noção dos determinantes com a definição. A definição de um determinante é o número real obtido através das operações com os elementos da matriz quadrada. Então, observe que para você encontrar o determinante, você necessita dos elementos da matriz, tá? Então, a notação é essa. A gente chama determinante da matriz A como det de A, é uma abreviação. E aí você tem duas situações. Você pode pegar, simplesmente colocar uma barra de um lado e do outro, ou então você pode botar duas barras do lado do outro da matriz, tá? Lembrando que se a gente coloca colchete de um lado e de outro, eu estou me referindo à matriz. Então, e quando você coloca uma barra de um lado do outro, eu me refiro ao determinante. Exemplos aqui, ó. Quando eu coloquei essa barra de um lado do outro nessa matriz, eu estou dizendo que eu estou querendo o determinante, que nesse caso, essa matriz do determinante vale 6. Aqui já é outro caso representando com as duas barras de um lado e duas barras do outro, de uma matriz 3×3, e esse determinante vale 1, tá? E aí você pode se perguntar, mas como é que eu sei que nesse primeiro caso aqui deu 6 e que nesse segundo caso aqui deu 1, né? Lembrando que esse segundo caso é uma matriz identidade. É o que nós vamos ver futuramente, como é que faz o cálculo. Como é que a gente encontra esse número real que representa esta matriz. Cálculo do determinante. Inicialmente, vamos começar com a matriz A de ordem 1, né? Então, se você tiver uma matriz 1 por 1, então aqui, ó, se a matriz A for apenas o elemento A e J, que seria um elemento 1 por 1, o determinante da matriz A é o próprio elemento A e J. Nesse caso, né, como é uma matriz 1 por 1, a gente teria já até colocado em vez de J, colocado 1, 1, 1, né? Porque só tem um elemento, seria a matriz A11 e o det de A seria A11, né? Porque é uma matriz de ordem 1. Segundo caso, matriz de ordem 2. Então, vamos começar agora. Como é que se calcula uma matriz de ordem 2? A matriz de ordem 2 tem os seguintes elementos, né? Tem esses elementos genéricos aqui, ó. Tem o elemento A11, A12, A21 e o A22. Então, para a gente calcular esse cara aqui, a gente tem que fazer essa continha aqui, né? Ó, o determinante da matriz A é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos fazer isso, né? Ó, vamos fazer essa multiplicação aqui, que é a diagonal principal, e depois fazer essa outra multiplicação aqui, que é a diagonal secundária. E aí você faz a subtração do produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Calcule os determinantes das matrizes abaixo. Letra A. Na letra A, a matriz A só tem um elemento, então nós já vimos que o determinante de A é o próprio elemento, quando você tem uma matriz que tem apenas um elemento. Na letra B, o determinante de B é o produto da diagonal principal, então 4 vezes 1 dá 4, menos o produto diagonal secundária, menos 1 vezes 2, menos 2. Portanto, fica 4 mais 2, que é 6. Na letra C, vamos procurar o determinante da matriz C. E aí vem
é o caso em que está de encontro, né, em relação à definição. Porque na definição, o determinante é um número real que representa uma matriz quadrada. E nesse caso aqui, essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela não é uma matriz quadrada. Neste caso aqui, o determinante de C não existe. Tá? Essa é a simbologia de não existe. E a justificativa é exatamente porque a matriz C não é quadrada. Continuando o cálculo determinante, falamos da matriz de ordem 1, falamos da matriz de ordem 2. Então, já temos as regras. Agora, para calcular um determinante de ordem 3, existem diversas regras. E uma das regras que nós vamos abordar aqui é a regra de Sarros. Né? A escrita é Sarros, mas a pronúncia é Sarri. Tá? Ele é francês. Então, regra de Sarri. O que diz a regra de Sarri? Que eu tenho que dobrar as 2 primeiras colunas da matriz A, depois multiplicar todas as diagonais principais e somar o resultado, depois multiplicar todas as diagonais secundárias e também somar o resultado, e por fim, subtrair o resultado da soma dos produtos das diagonais principais com as secundárias. Então, basicamente, nós vamos fazer isso. Aqui nós temos a nossa matriz, temos a primeira coluna e a segunda coluna. Vamos pegar essa primeira e a segunda coluna, colocar do lado, dobrar ela e fazer as multiplicações no sentido da diagonal principal e no sentido da diagonal secundária para depois fazer as operações que se pede no item 2, 3 e 4. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo. Ó. Nós pegamos a matriz, dobramos as 2 primeiras colunas, ó, tá aqui a primeira coluna dobrada e aqui a segunda coluna dobrada. Fizemos todas as multiplicações aqui, ó, no sentido da diagonal principal, que são essas multiplicações aqui, ó. Soma-se os resultados que vai dar aqui. Depois multiplica faz todas as multiplicações no sentido da secundária, que são essas multiplicações aqui, tá? E aí existem 2 maneiras, né? Você pode multiplicar tudo, somar os resultados, depois atribuir esse sinal de menos, ou então já pode fazer as multiplicações, trocar o sinal e depois somar os resultados já com os sinais trocados. Fica a critério, tá? Vamos dar um exemplo e aplicar a regra de Sarri. Então, o que ele diz lá na regra? Que nós temos que dobrar as 2 primeiras colunas. Então, já tem uma matriz aqui. Tenho que pegar e dobrar aqui. 1, 0 e menos 1, 2, 2 e 0. E eu vou fazer agora todas as multiplicações no sentido da diagonal principal. Então, ó, aqui é uma multiplicação no sentido da principal, uma outra multiplicação no sentido da principal, uma outra no sentido da principal. Então, cada uma dessas multiplicações aqui deu na primeira. 1 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 1 vai dar 2. E 3 vezes 0 vai dar 0. Agora, vamos fazer as multiplicações no sentido da secundária. Então, aqui a primeira multiplicação vai dar menos 1 vezes 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, fica a critério. Ou deixa menos 6, ou já troca o sinal. Eu gosto de deixar o menos 6. A outra multiplicação, 1 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 0 vezes 2 também vai dar 0. Certo? Feito isso aqui, a gente agora vamos fazer o cálculo. Já que eu fiz isso aí, vamos já fazer as operações finais. Portanto, o determinante da matriz A vai ser a soma dos elementos que nós encontramos no produto diagonal principal. Então, 4 mais 2 mais 0, menos a soma dos elementos que nós encontramos no produto da diagonal secundária. Menos 6 mais 0 mais 0. Então, isso aqui, essa primeira soma aqui vai dar 6. Aí, menos, essa segunda soma aqui vai dar menos 6.
E aqui fazendo as operações, fica 6 mais 6, que é 12. Portanto, o determinante da matriz A vale 12, aplicando a regra de Sarri. Agora, vamos imaginar, pessoal, que o nosso determinante tenha, até o momento, nós encontramos regras para calcular matrizes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. E se tivesse uma ordem 4? Aí nós temos que ir para outras regras. Tá? Que nesse caso aqui, nós vamos trabalhar agora com a regra de Chió. A regra de Chió, ela vale tanto para matrizes de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordens superiores. Então, a regra de Chió vai abordar a ordem 4, mas também aborda a ordem 2 e a ordem 3. Então, por isso que a matriz A, se ela tiver um n maior ou igual do que 2, né, onde esse n é a ordem, a gente vai aplicar a regra de Chió. O que a regra de Chió diz? Qual é o princípio? Essa regra de Chió também é conhecida como regra do abaixamento. Significa dizer que, se eu tenho uma matriz de ordem 4, eu consigo baixar a ordem da matriz para a ordem 3. E aí, na ordem 3, dependendo, eu já posso aplicar Sarri e resolver, ou eu posso ainda baixar para a ordem 2, se for o caso, e aplicar o procedimento de matriz de ordem 2. E se eu quiser de ordem 2 baixar para a ordem 1, também posso ainda aplicar Chió. Então, a regra de Chió é isso, é você ir baixando a ordem da matriz até ficar conveniente para você fazer o cálculo. Qual é o passo a passo? Primeiro, desde que a matriz tenha o A1, que é o primeiro elemento da matriz, seja 1, aí nós vamos suprimir a primeira linha, a primeira coluna da matriz. Tá? Coloquei aqui M, mas não é M, né? A gente está falando na matriz A. De cada elemento restante na matriz, subtraímos o produto dos elementos que se encontram nas extremidades das perpendicularidades, traçadas do elemento considerado a primeira linha e a primeira coluna. Então, quando a gente pega esse elemento A1, você separa a linha e a coluna desse elemento, e os elementos que vão sobrando nas extremidades, a gente vai fazendo uma multiplicação e fazendo uma subtração do elemento que ficou. Eu vou explicar isso na prática para ficar mais claro. Com as diferenças obtidas, construímos uma matriz de ordem n-1, ou seja, a matriz era de ordem n, a gente baixou a ordem da matriz para n-1, cujo determinante é igual ao da matriz A. Então, esse é o passo a passo, esse é o objetivo, né? Encontrar uma nova matriz, porém, essas duas matrizes de ordens diferentes, ela tem algo em comum, o que é o determinante. Vamos colocar um exemplo. Esse exemplo é o mesmo que nós fizemos lá no exemplo anterior, que nós já sabemos que o determinante deu 12. Então, vamos aplicar aqui a regra de Chió e tem que dar 12 no final. Tá? O que diz lá na regra de Chió? Que o primeiro elemento da matriz tem que ser 1. Ó. Tá aqui. É 1, beleza, tá ótimo. O que a gente faz? A gente separa. Vamos separar os elementos que estão na coluna e vamos separar os elementos que estão na linha. Ok? Então, com isso, pessoal, vai acontecer o seguinte. Então, significa dizer que esse determinante de ordem 3 vai virar um de ordem 2. Aí, o que ele diz? Que a gente tem que pegar esses elementos aqui e já deixar assim, 2 menos o outro elemento, menos 1 menos, esse de baixo aqui, 0 menos, e esse 2 aqui fica 2 menos. Observe que está faltando elementos aqui para fazer essa operação. E esses elementos vão ser construídos exatamente com os elementos que estão na linha e na coluna do elemento que foi escolhido. Não é o 2 que eu escolhi? Então, vou pegar esse cara que está na linha dele e na coluna dele. Ó, e vou fazer a multiplicação. Ok?
vou pegar esse cara aqui no sentido da diagonal, ó, e vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Esse vezes esse. Então, 0 vezes 2, 0. Agora o elemento escolhido é o menos 1. Então, tem que pegar o cara que está na linha dele e tem que pegar o cara que está na coluna dele. Então, quem é que está na linha dele? 0 e 3. 0 vezes 3, 0. De novo, agora escolhi o 0. Vou pegar o cara que está na linha dele e que está na coluna dele. Então, menos 1. Ó, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Como já tinha um menos aqui, fica mais 2. Então, já fiz o jogo de sinal. Mesmo jeito, estou escolhendo 2, o cara que está na linha dele e que está na coluna dele. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Como já tem um menos aqui, fica mais 3. Portanto, a matriz que era 3 por 3, gerou a matriz 2 por 2. 2 menos 0 vai dar 2. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. 2 mais 0 dá 2. E 2 mais 3 dá 5. E aqui eu já sei fazer esse determinante. É só fazer a multiplicação dos caras da diagonal principal aqui, ó, que é 2 vezes 5, que é 10, menos o produto de diagonal secundária, que vai dar menos 2. Como já tem esse menos aqui, fica mais 2. E 10 mais 2, 12. Realmente tem que dar 12, porque é o que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos fazer agora a letra B. Agora a matriz, pessoal, é 4 por 4. Não tem nem como a gente aplicar Sarri, porque lembra que a regra de Sarri só vale para matriz de ordem 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que baixar a ordem para a ordem 3. E aí, se for prudente, aplica Sarri. Ou então a gente continua baixando a ordem até quando for necessário. Então, o que nós vamos fazer aqui? O primeiro elemento dessa matriz tem que ser o elemento 1. Só que o primeiro elemento dessa matriz não é 1, é 2. Está aqui, ó. E aí, o que a gente faz? Aí a gente faz uma técnica em que a gente pode mudar uma linha ou uma coluna. Tá? Toda vez que você mudar uma linha ou uma coluna da matriz, a única coisa que você está fazendo com o determinante é alterando o sinal dele. Tá? Se isso então alterar apenas o sinal, fica ótimo, porque aí eu mudo só apenas o sinal. E aí, então, eu tenho que detectar onde é que tem uma linha ou uma coluna que tem um 1. Eu já identifiquei que na terceira coluna tem um 1. Portanto, o meu objetivo é pegar essas duas linhas e trocar de posição. Como eu vou trocar de posição, então vai ficar menos aqui, porque eu alterei o sinal. Vai ter aqui o determinante. Minha primeira coluna agora fica 1, menos 2, 3 e menos 3. A segunda coluna continua a mesma. 1, 0, 1 e 2. A terceira coluna agora é a primeira coluna da matriz anterior. Então, é 2, 3, 0 e menos 1. E a última coluna continua sendo a mesma. Então, o meu objetivo foi cumprido. Coloquei exatamente aqui o número 1. Certo? Como eu queria. Como eu coloquei o 1, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos fazer aquela separação, né? Ó. Vou marcar o 1. Vou separar os caras aqui que estão na linha. E vou separar os caras que estão aqui na coluna. Certo? Esse é o objetivo. E depois, sair fazendo aquelas multiplicações no sentido da diagonal secundária para poder pegar essa matriz aqui, ó, e subtrair cada elemento com esse produto. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, continuando. Vamos carregar aqui o sinal de menos. Então, a matriz agora já baixou a ordem. Os elementos ficam 0 menos, 3 menos, 4 menos. Vou fechar aqui a matriz, né? Aliás, o determinante da matriz. 1 menos, 0 menos, 1 menos, 2 menos, menos 1 menos,
e 0 menos. Agora, vamos só completar esses caras aqui com o produto que nós já sabemos. Se eu estou pegando 0, tenho que pegar o produto do cara que está na linha dele e na coluna dele que foram separados. Quem é os caras que foram separados? Ó, 2 e menos 1. Ó. Esse produto aqui. Ó. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. Deixa aqui. Agora é o 3, quem está na linha dele, coluna dele. Então, menos 2 vezes 2. Menos 4, como já tinha um menos, fica mais 4. Agora é o 4, quem está na linha e coluna dele? Menos 2 vezes 0. Vai dar 0. Aí uma técnica boa, toda vez que você separou um cara que é 0, então todos os outros aqui vão ser 0. Porque sempre você, como já tem um 0, qualquer multiplicação por 0 é 0. Significa dizer que os caras que estão aqui embaixo também é 0 e aqui é 0. Agora vamos para o 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Portanto, fica mais 3. Aí aqui, 3, como é o 0 agora, né? Ó, então, 3 vezes 2 vai dar 6. O outro caso aqui, ó, separado também, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Então, separa aqui também, né? Ó. E o outro aqui, o menos 1, ficou menos 3 vezes 2, dá menos 6. Portanto, fica mais 6. Ok? Sinal de menos, tem que carregar lá na frente, né? Vamos fazer as operações lá. Então, fica menos 2, 7, 4, menos 6, 1, menos 1, 5 e 0. Ok? Então, essa é a matriz que resultou na nossa primeira, no nosso primeiro redução de ordem. Posso aplicar essa direta aqui, dobrando as duas primeiras colunas e fazer as contas, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu vou continuar baixando a ordem. Por quê? Porque vi um elemento igual a 1 bem aqui, ó. Tá? Como esse elemento tem 1 aqui, tá ótimo, eu vou baixar a ordem. Ou então, pessoal, eu posso também fazer isso, ó. Esse menos está aqui, posso já colocar esse menos, mudar todos os sinais aqui para você não trabalhar mais com esse menos e depois buscar aqui o 1 também. Então, existem diversas as maneiras que a gente pode estar trabalhando com esse cara aqui. Mas vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos, jogar dentro da matriz, tá certo? Como esse menos aqui está aqui fora, jogando dentro da matriz, todo mundo muda de sinal. Então, a matriz agora fica assim, ó. 2, menos 7, menos 4, 6, menos 1, 1, menos 5 e 0. E aí, eu vou trocar de posição a primeira linha com a terceira linha, porque eu tenho um objetivo de buscar esse 1 bem aqui, ó. Se eu troco faço uma troca, aí o menos aparece novamente. Tá? Então, fica 1, menos 5, 0, menos 4, 6 e menos 1, e fica 2, menos 7, menos 4. Continua menos. E agora a regra vai ser baixar, né? Ó. Novamente, observa, o nosso 1 está aqui capturado e vamos separar essa linha e essa coluna. Então, esse é o intuito, né? Ó. Então, os elementos que sobraram aqui, ó, dentro dessa matriz reduzida fica 6 menos, menos 1 menos, vou fechar aqui a matriz, menos 7 menos, menos 4 menos. Então, novamente, ó, o 6, se o 6 está aqui, ele vai ser operado com esse produto, que vai ficar menos 4 vezes menos 5, vai dar 20 positivo. Como já tem um menos, fica menos 20. Esse menos 1 e o menos 4, ó, em cima é 0, então qualquer multiplicação vai dar 0. Então, fica 0, 0. E o menos 7 aqui, pessoal, vai operar com 2 vezes 5. 2 vezes menos 5, que é menos 10. Como já tinha um menos lá, fica mais 10.
Então, isso aqui vai ficar menos. 6 menos 20 dá menos 14. Aí aqui fica menos 1. Menos 7 mais 10 vai dar 3. Aí aqui fica menos 4. Como esse menos está fora, eu vou colocar ele dentro e todo mundo troca de sinal. Então, fica 14, 1, menos 3 e 4. Vamos fazer a conta. 14 vezes 4, multiplicação da diagonal principal. Não é isso? 14 vezes 4 vai dar 50 e... 14 vezes 4 vai dar 56, certo? Menos 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Portanto, 56 mais 3, que é 59. Esse é o determinante dessa matriz, pessoal. Tá certo? Fizemos as nossas continhas e vocês viram aí que deu tudo certo, né? Então, observe que eu baixei a ordem 2 vezes, ok? Foi isso que nós fizemos. Nós baixamos a ordem 2 vezes, de ordem 4 para a ordem 3, depois de ordem 3 para a ordem 2. Agora vamos fazer o cálculo do determinante de algumas matrizes especiais. Matriz triangular. O determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Portanto, ó, nós temos aqui uma matriz triangular. Observe, né? Ó. Matriz triangular. E toda matriz triangular, observe que a gente tem aqui, né? Ó. Por que é uma matriz triangular? Porque abaixo da diagonal principal você tem um triângulo de zeros. E então, esse significa dizer que a matriz existente ela está acima desse triângulo. Por isso é uma matriz triangular superior. E toda matriz triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Ó. Aqui não é a diagonal principal. Então, fica 1 vezes 2 vezes 2. Portanto, 4. Olha só que simples. Por isso é interessante identificar o tipo de matriz que você está trabalhando. Outra, já é uma matriz 4x4, que você já sabe que já tem uma certa dificuldade porque nós temos que baixar a ordem. Mas na hora que eu identifico que é uma matriz triangular, que é o caso aqui, né, pessoal? Ó, uma matriz triangular inferior, porque os meus elementos não nulos estão abaixo do triângulo, então é uma matriz triangular inferior. Basta eu pegar os elementos da diagonal principal e multiplicá-los, né? Ó. Então, fica menos 3 vezes 5 vezes 1 vezes 2, tá? Portanto, menos 30. Esse é o resultado. Tá? Bem prático, né? Agora a gente vai fazer o cálculo da matriz de Van der Monte, ou matriz das potências. Tá? Inicialmente, você tem que identificar que tipo de matriz é essa, pessoal. A matriz de Van der Monte, como é que eu identifico essa matriz? Então, é uma matriz em que a primeira linha dela, pessoal, é composta por elementos todos iguais a 1. Ó, tá aqui a primeira linha. A segunda linha é uma linha que a gente vai guardar, pode ter qualquer elemento real, mas da terceira linha em diante é a potência da segunda linha. Então, fica, se aqui é A1, A1 ao quadrado, se aqui é A2, A2 ao quadrado, se aqui é A3, A3 ao quadrado, e assim sucessivamente, então, até o último termo, se aqui é AN, aqui é o AN ao quadrado. E aí segue as potências. Então, vai ter a potência, a linha ao quadrado, vai ter a outra linha ao cubo, a outra linha elevada à sexta potência, até chegar à linha, até chegar à potência
até chegar à linha N, onde tem a potência N menos 1, ok? Para a gente poder ter a matriz quadrada no final, de ordem N, né? Por quê? E detalhe, se funciona essas mesmas operações na linha, ela também, a matriz, pode estar, em vez de ter uma linha toda igual a 1, pode ter uma coluna toda igual a 1. Porque nada mais seria do que a transposta da matriz de Vandermonde. E a gente vai ter uma regra lá na frente, que o determinante da matriz A é o mesmo da matriz transposta. E aí, quando você identifica, a pergunta é, como é que a gente faz o cálculo dessa matriz? A gente faz o cálculo da seguinte maneira. Então, calcular o determinante dessa matriz V é capturar essa segunda linha, onde é a linha que surge as potências, e vai fazer a seguinte conta. Esse K menos o anterior, vezes ele menos o outro anterior, e assim sucessivamente. Ó. Eu estou sempre fixando esse elemento aqui, o meu elemento AN, e subtraindo de todos os anteriores e fazendo seu produto. É isso que a gente está fazendo. Ó. Peguei o AN, fiz subtração de todos os anteriores. Ó. Quando eu esgotar o AN, aí eu pulo para o AN-1, faço subtração de todos os anteriores. Quando eu esgotar o AN-1, eu faço com o AN-2. Quando eu esgotar o AN-2, até eu chegar no A3, ó, observe que o A3 eu subtraí de A2 e de A1, e depois eu fui para o A2 e o A2 só subtraí de A1. E aí eu faço o produto de todas essas subtrações. Então, esse é o determinante de Vandermonde. Vamos fazer isso na prática. Então, calcule o determinante da matriz de Vandermonde. Então, primeiro passo, identificar que matriz é essa. Se a matriz é de Vandermonde. Então, olha só. Toda vez que você vê uma linha igual a 1 ou uma coluna igual a 1, mesmo que esteja desordenado, porque você pode ordenar, né? Então, desconfie que possa ser uma matriz de Vandermonde. Então, aqui, pessoal, as minhas linhas, ó, todas são iguais a 1. Essa segunda linha seria uma linha que a gente iria operar. Tá aqui. Certo? E a terceira linha tem que identificar se ela é potência da segunda linha. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Beleza, então é a matriz de Vandermonde. Então, já sei então como é o determinante. O que é que eu faço? Vou pegar sempre o último cara e fazendo as subtrações com todos os anteriores até esgotar. Então, vai ficar 3 menos. Quem é o que é anterior? Quem são os anteriores a 3? Primeiro é o menos 1. Então, se é menos 1, fica mais 1. Aí, 3 menos. Quem é anterior ao menos 1? O 2. 3 menos 2. Então, eu já peguei o 3 e fiz todas as subtrações com os anteriores. Agora, eu vou para o menos 1. Menos 1 menos. Quem é que vem antes do menos 1? O 2. Esgotei também. E o 2, tem alguém que vem antes dele? Não, não tem. Então é por isso que não precisa fazer nada com ele. Agora faz essas contas. 3 mais 1, 4. 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Portanto, 4 vezes 1 vezes menos 3, menos 12. Ok? Então, esse é o resultado da nossa matriz de Vandermonde. Bem prático, né? Letra B. Novamente, ó, a primeira linha toda igual a 1. Segunda linha, a gente tem que observar se ela... temos que detectar a segunda linha e observar se da terceira em diante está virando potência. Mas não se iluda, novamente. Pode ser que na matriz essa segunda linha esteja lá na terceira ou esteja na quarta. E aí você tem que observar, porque se caso isso aconteça, você pega essa linha, pode mudar de posição, porque a gente sabe que pode mudar de posição, e aí você vai ter uma matriz de Vandermonde apenas com o sinal alterado. Tá bom? Então, observe que aqui a nossa segunda linha está aqui, ó. E da terceira linha em diante são as potências da segunda linha. Vamos lá. Menos 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Vamos ver se a terceira linha está de acordo. Agora é o cubo. Menos 2 ao cubo, menos 8. 5 ao cubo, 125.
menos 3 ao cubo, menos 27. E 4 ao cubo, 64. Beleza, então é uma matriz de Vandermonde. O que diz a matriz? Que a gente tem que pegar o meu último elemento e fazer a subtração com todos os anteriores. Então, 4 menos... que é o primeiro elemento? Menos 3. Então, fica 4 mais 3. Agora, 4 menos... o próximo elemento é o 5. Agora, 4 menos... o próximo elemento é o menos 2. Então, fica mais 2. Então, com 4 eu fiz todo mundo. Agora, eu vou fazer com menos 3. Menos 3 menos... quem é que vem antes? O 5. Aí, menos 3 menos... quem é que vem antes do 5? O menos 2. Como já tinha um menos, fica mais 2. Fiz todo mundo com o menos 3, né? Agora, vamos fazer agora com o 5. Quem é que vem antes do 5? O menos 2. Então, fica mais 2. E o 2 e o menos 2 tem alguém que vem antes? Não. Então, encerrou a nossa conta. Portanto, aqui fica 7 vezes menos 1 vezes 6 vezes menos 8 vezes menos 1 vezes 7. Então, fazendo esta conta todinha aí, pessoal, nós vamos obter aqui menos 2.352. Então, esse é o determinante. Ok? Vamos falar agora das propriedades dos determinantes. Propriedade P1. O determinante de A é o determinante da transposta. Então, se você tem uma matriz e detectou que a outra é a transposta dela, os determinantes são iguais. Não alterem nada. Então, observe só. Determinante da matriz A. Peguei essa matriz aqui e vou calcular o determinante. Então, a gente já sabe que esse determinante bem aqui assim vai dar, pelo produto, vai dar 8. Produto da diagonal principal menos o produto da secundária, né? Que vai dar 3. Então, o determinante deu 5. O determinante da transposta, observe, ó, que aqui a matriz ficou transposta. Ó. O que era a linha 2, 1 virou coluna. A linha 3, 4 virou coluna. Então, vamos ver. O determinante dessa matriz, produto da diagonal principal, que é 8, menos a secundária, ó, que vai dar 3. Ou seja, o mesmo determinante. Então, determinante, propriedade P1, determinante da matriz é igual ao determinante da transposta. Propriedade 2. Se a matriz A tem linha ou coluna nula, então o determinante da matriz é 0. Então, pessoal, mais uma dica. Toda vez que você vê uma matriz quadrada com todas as linhas iguais, com uma linha ou uma coluna com todos os elementos iguais a 0, não vai perder tempo. O determinante é 0. Não tem que fazer conta. Tá? Aí você pensa aqui, beleza. Como é que eu vou provar que isso aqui realmente é verdade? É só a gente fazer aquela técnica de ter que dobrar as duas primeiras linhas, sarri. Ou então eu posso baixar a ordem, né? Ó. Vamos baixar a ordem aqui, ó, já que tem uma aqui separada. Ó. Vamos botar aqui para a segunda ordem. Então fica menos 1, menos alguém, 0 menos alguém, 5 menos alguém e 0 menos alguém. Olha só o que vai acontecer. Nesse primeiro aqui eu já botei menos 1, então esse produto aqui, né, ó, já captei o menos 1, o produto aqui vai ser 2 vezes 3, 6. Aqui, como tem zeros, já fica 0 e 0, né, aquela dica. E 5, está aqui capturado 5, então o produto vai ser esse cara daqui, ó, né, menos 2 vezes 3, que é menos 6, então fica mais 6. Então, o que acontece? Fiquei com menos 7, 0, 11 e 0. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aplicar a regrinha 2 por 2, né? Produto da diagonal principal, como tem um 0 aqui, menos 7 vezes 0 dá 0, menos a secundária, que é 11 vezes 0, dá 0. Ou seja, deu exatamente 0. Tá? Só uma observação para esse caso. Observe que se a matriz fosse uma matriz de ordem n, tivesse uma linha nula, pessoal,
independente de quem você tivesse, sempre que você vai baixando, você teria sempre uma nova matriz onde teria uma linha nula. Então, isso vai acarretar que você vai baixando todas as ordens e vai cair no final em uma matriz 2 por 2, onde tem uma linha ou uma coluna nula. E na hora que você fizer essa multiplicação diagonal principal vezes diagonal secundárias, vai pegar o zero na multiplicação. Por isso que vai dar zero. Propriedade P3. Se a matriz A tem linhas ou colunas proporcionais, então o determinante é zero. O que é que ele quer dizer com isso? Linhas ou colunas proporcionais, pessoal? Observe aqui, pessoal, que nessa matriz, né, você tem... vamos olhar a linha 2, 4. Então, essa linha 2, 4. E a segunda linha, 6, 12. Observe que essa linha de baixo apareceu por uma multiplicação na linha de cima. Eu peguei a linha de cima e multipliquei por 3. Ó. Então, aqui são linhas proporcionais. Porque 2 vezes 3 dá 6 e 4 vezes 3 dá 12. Então, significa dizer que a segunda linha ela é proporcional à primeira linha. Tá? Então, se tem linhas proporcionais, o determinante vai dar zero. E realmente vai dar. Ó, produto de diagonal principal. Diagonal principal 2 vezes 12, que vai dar 24. Menos o produto da secundária, 6 vezes 4, também vai dar 24. E aqui vai dar zero. Ok? Continuando as propriedades. P4. Se a matriz A tem linhas ou colunas por uma combinação linear de outras linhas ou outras colunas, então o determinante também é zero. Ah, pessoal, o que seria linhas ou colunas criada a partir de uma combinação linear? Significa dizer que se você conseguir identificar uma linha que ela apareceu a partir da combinação das outras. Como assim combinação das outras? Se você somou duas linhas e apareceu uma terceira. Se você subtraiu duas linhas e apareceu uma outra linha. Se você pegou a primeira linha, multiplicou por 2 e somou com a terceira linha multiplicada por 3 e apareceu a quarta linha. Enfim, isso são as combinações lineares. Então, toda vez que você tem combinações lineares entre as linhas, o determinante da matriz vai dar zero. E aí você tem que conseguir perceber que isso acontece. Então, se você observar aqui, pessoal, ó, aqui é a coluna 1 e aqui é a coluna 2. Então, e aqui é a coluna 3. Então, é fácil enxergar que a coluna 3 surgiu pegando a coluna 1 e somando a coluna 2. Olha só. 1 mais 3 deu 4. Né? 1 mais 3 deu 4. 2 menos 1 deu 1. Menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 dá 3. Então, observe que a gente fez uma operação fazendo exatamente essa operação somando os caras da coluna. Ok? Então, foi isso que nós fizemos aí. Então, isso é interessante para você poder detectar. Então, o grande lance aqui foi que a gente observou, né, ó, que a coluna 3 foi exatamente a coluna 1 mais a coluna 2. Então, isso foi importante. Então, detectei é zero. Então, esse é o passo difícil, detectar a combinação linear. Mas quando você detecta, você não precisa fazer conta, tá? Porque você já consegue baixar aí a ordem. E só para provar que realmente dá zero, vamos fazer novamente, vamos baixar aqui a ordem. Ó. Ok? Então, fica menos 1 menos.
esse produto aqui, 2 vezes 3 dá 6, então fica menos 6. Aí fica 1 menos, 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui fica 5 menos 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, então fica mais 6. E aqui fica 3 menos, esse produto aqui, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, então aqui fica mais 8. Então, fazendo a nossa continha, fica menos 7 aqui. Aqui em cima também fica menos 7. Aqui embaixo fica 11. E aqui embaixo nós temos também 11. Tá? Ó, linhas proporcionais, ó. Essa linha proporcional a essa, pessoal. Mas se você quiser continuar a conta, né? Menos 7 vezes 11 dá menos 77. Menos, a mesma coisa, 11 vezes menos 77, com mais fica 77 positivo. Menos 77 mais 77, 0. Ok? Beleza. Propriedade 5. Se o determinante da matriz A é K, então o determinante de alfa A é igual a alfa elevado a n vezes K, onde n é a ordem da matriz. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, que se eu já sei o determinante de uma matriz, eu não preciso fazer contas para encontrar quem é o determinante do triplo da matriz, do quádruplo, do quíntuplo. Eu já utilizo o determinante da própria matriz para poder fazer essa conta. Então, observe o seguinte aqui no exemplo. Ó. O determinante dessa matriz aqui, pessoal, nós já fizemos ela várias vezes, né? Ó. Diagonal principal, que vai dar 8, menos a secundária, que vai dar 3. Portanto, esse determinante aqui dá 5. Tá? E aí eu quero o determinante da matriz 3A. Pela regra, diz o seguinte, ó. O meu alfa é exatamente esse cara bem aqui, ó. É o 3. Então, fica 3 elevado a n. Quem é o n? A ordem da matriz. A matriz é de ordem 2. Certo? Vezes o K. Quem é o K? O K é o resultado do determinante da matriz. Então, aqui é o K, ó, que é 5. Portanto, isso aqui vai dar 9 vezes 5, que é igual a 45. Ok? Igual a 45. Aí você pensa, será que isso é verdade mesmo? Vamos tirar a prova. Vamos calcular quem é a matriz 3A. Tá aqui. Matriz 3A é 3 vezes a matriz 2, 1, 3 e 4. Não é isso? Então, a matriz 3A, pega esse 3 e multiplica por todo mundo, fica 6, 3, 9 e 12. Então, o determinante da matriz 3A, diagonal principal aqui, né, ó. Então, vai ser 6 vezes 12, que é 72, menos diagonal secundária. 9 vezes 2 é 27. 72 menos 27, 45. Conforme nós já tínhamos feito aqui. Isso aqui, imagina, pessoal, que você tem uma matriz grande, 3x3. 3x3 é pequeno ainda, né? Mas 4x4, 5x5. E você já sabe o valor do determinante. Então, não faz sentido você querer multiplicar por 3, por 4, a própria matriz, para depois fazer uma enxurrada de contas para ir atrás desse determinante. Sendo que você tem essa regra aqui. Essa regra aqui, pessoal, tem um nome, tá? Na verdade, não é uma regra, é um teorema. Esse aqui é o teorema de Binet, tá? Então, teorema de Binet. Ok? Continuando as propriedades. Propriedade P6.
O determinante de A vezes B é o det de A vezes o det de B, onde A e B são matrizes quadradas. Olha só, então, isso está dizendo que se eu tiver um produto de matriz, eu não preciso multiplicar as matrizes para depois encontrar o determinante. Basta encontrar o determinante de cada uma delas e multiplicar seus resultados. Olha só que fantástico. Porque imagine isso que vale para 2, pessoal, vale para N matrizes, tá? Eu poderia ter o det de A1 vezes eu poderia ter o det da matriz A1 vezes a matriz A2 vezes a matriz A3 até a matriz AN. Portanto, o determinante seria o determinante da matriz A1 vezes o determinante da matriz A2, 3 pontinhos, até o determinante da matriz AN. Então, o caso 2 ele também se estende para o caso N. Tá? Beleza, vamos verificar que isso é verdade. Olha só, vamos fazer os dois casos aqui. Inicialmente, vamos calcular aqui, pessoal, o det de A. O det de A, já fizemos essa conta, né? 8 menos 3, 5. Agora o det de B fica 6 menos aqui, ó, mais 4, né? Mudando aqui. Portanto, deu 10, tá? Veja só. Aplicando a regra, então, o det de A AB, aplicando a regra, é o det de A vezes o det de B. O det de A é 5, o det de B é 10, portanto, aqui está dando 50. Beleza, pela regra. Se eu não quisesse fazer a regra, quisesse fazer o processo braçal, então o que é o det de AB? Seria eu pegar a matriz A, que está aqui, e multiplicar pela matriz B. Fazendo essa multiplicação, que você já sabe fazer, né? Pegando as linhas pelas colunas, pegando as linhas de A, multiplicando pelas colunas, né? Ó, você encontra exatamente essa matriz. E fazendo essa operação aqui, nós temos 72 menos essa outra operação, que é 22, que é exatamente 50. Ok? Então, a gente não precisa perder tempo fazendo a multiplicação das matrizes. Basta encontrar os seus determinantes separadamente. Propriedade dos determinantes. Continuando ainda, a última propriedade que nós vamos comentar, que é o determinante da matriz inversa. E aí, que legal, pessoal. O que é a matriz inversa? Né? A matriz inversa ela tem a seguinte propriedade aqui, ó, que A vezes a matriz inversa é igual a identidade. Se isso aqui vale, o que nós vamos fazer nessa equação? A gente vai aplicar o determinante desse lado, ou o que eu fiz aqui, ó, apliquei o determinante desse lado, e apliquei o determinante do outro lado, a identidade. Só que vale ressaltar que pela regra anterior, pela propriedade P6, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, eu separo aqui, fica o det de A vezes o det da inversa. E o determinante da matriz identidade, lembra, matriz identidade é uma matriz diagonal, tá? E o determinante da matriz diagonal é apenas o produto da diagonal principal. Como a diagonal principal, os elementos todos são uns, né, na identidade, então o determinante vale 1. Ou seja, o determinante de A menos 1, eu pego o det de A e joguei para o outro lado. Ó. Fica 1 sobre o det de A. Só que vem um detalhe. Isso só existe, né, se o determinante da matriz A for diferente de 0. Tá? Então, pessoal, é um fato muito importante, tá? E tem que ser destacado, que a matriz inversa só existe se o determinante da matriz for diferente de 0. Então, lembra lá no início que eu falei, ó, tem que tomar cuidado. Então, toda vez que você tem uma matriz e você quer atrás do determinante, ou que você quer ir atrás da matriz inversa,
não calcule direto. Calcule o determinante da matriz para saber se esse determinante não é zero. Porque se o determinante for zero, não existe matriz inversa. E aí você não vai perder tempo fazendo essa conta, tá? Então, matrizes em que o determinante é zero são chamadas de matrizes singulares, tá? Então, matriz singular não existe inversa, portanto, não existe determinante. Olha um exemplo aqui. Determinante, determine o determinante da matriz inversa. Aí ele deu a matriz A. Se ele deu a matriz A, pessoal, tu tem que ir atrás da inversa. Aí vem mais uma dica. Lá na aula de matrizes, quando a gente estava fazendo aquele processo maçante, braçal, né, para encontrar a inversa, eu disse, quando chegar em determinantes, nós vamos ter uma dica para encontrar determinantes, matrizes inversas de matriz 2 por 2. E a dica é essa, é um dispositivo prático para calcular a inversa. Então, toda vez que você tiver uma matriz do tipo 2 por 2, onde os elementos é A, B, C, D, para mim calcular a inversa é simples. Eu calculo da seguinte forma. Eu coloco 1 sobre o determinante de A, eu tenho uma matriz A, então calculo o determinante, vezes essa matriz. Mas observa o que foi que eu fiz na matriz original para me encontrar essa outra matriz. Esses caras aqui da diagonal principal, eu troquei de posição. Não era D, a diagonal principal? Ficou DA. E na diagonal secundária, pessoal, eu troquei apenas o sinal. Se era BC, ficou menos B e menos C. Então, ficou muito fácil. Tá? Então, com isso, a minha matriz lá em cima, eu já sei quem é a inversa dela. Por quê? Porque bem aqui, já vou fazer o det de A aqui, é simples, né? É uma matriz triangular, então é só o produto da diagonal principal, é 2. Então, como é 1 sobre o determinante de A, 1 sobre 2, vezes, aí o que a gente faz com os elementos? A diagonal principal a gente troca de posição, então se era 2, 1 fica 1, 2, e os elementos da diagonal secundária a gente troca só de sinal. Então o 0 não precisa trocar de sinal, e o menos 6 troca de sinal. Ok? Esse meio aqui é um escalar, então ele entra dentro da matriz. Então ele fica assim, multiplicando todo mundo. Então, meio vezes 1 fica meio, meio vezes 0 é 0, meio vezes menos 6 fica menos 3, porque é a metade, e meio de 2 também é a metade, fica 1. Portanto, aqui continuou sendo uma matriz triangular, tá? Então, outra ressalva. Se a minha matriz é triangular, a inversa continua sendo triangular. Então, o determinante da inversa aqui, pessoal, é só o produto da diagonal principal. Portanto, fica meio vezes 1, que é meio. E isso eu tive que encontrar a matriz, né? Encontrando a matriz inversa. Mas pela regrinha aqui em cima, pela regra, eu não precisava encontrar a matriz. Porque pela regra, o determinante de A menos 1 é o inverso do determinante de A. O determinante de A não deu 2? Quem é o inverso de 2? Meio. É só inverter. Certo? Olha só como foi rápido e prático. Tá? Então, pessoal, bons estudos. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. E essa aula a gente encerra o nosso conteúdo da unidade 1. Ok, pessoal? Tchau, tchau.